coisa, lembro-me da infância, muita coisa. Portanto, dizer que boas ou más, mas lembro de muita coisa. Agora, não consigo assim detalhar com precisão, a não ser que me questione algo de forma direcionada e eu vou ver se consigo me lembrar. Olhando para os amigos. Os amigos, olha, eu tenho uma grande dificuldade de memorizar por muito tempo amizades de longa data. E tenho essa grande dificuldade porque talvez, não sei, porque é possível que eu passe hoje para um colega de infância, um amigo de infância, e não consiga lhe reconhecer. Mas aqueles que estiveram comigo, e falo colega de escola, tenho essa dificuldade, mas vizinhos do mesmo hemiciclo residencial, isso não tem como, sobretudo aqueles que tivemos um contacto muito direto, muito afincado, eu consigo com naturalidade poder me lembrar de todos eles. Alguns, se calhar, pode fugir o nome, mas o rosto já não escapa. Hoje é conhecido como advogado do povo. Não, advogado do povo não, o embaixador do povo. O povo desfavorecido. Povo desfavorecido, o pacato, o indigente, o paupérrimo, o humilde, o povo que de per si não consegue se autodigerir nem se autodefender. Portanto, eu acho que isso é mais do que uma missão patriótica, é uma missão divina. Portanto, e é em virtude disso que me sinto na obrigação de continuar a interceder a favor dos mais desfavorecidos. E isso ninguém vai tirar de nós, esse grande orgulho, mesmo sem esperar absolutamente nada em troca. Hoje, quando olhas o seu percurso, que lições é que inspiram passas para os jovens, principalmente aqueles que te seguem? De esperança, de autodeterminação. Passo aqui a lição de que devemos ser perseverantes, consistente e insistente na marcha do processo. A vida não é fácil para ninguém, embora o sol brilhe para os maus e para os bons, mas todos temos que ir à luta. E lutar com dignidade, lutar com afinco, lutar com determinação, lutar com honestidade, com lealidade, sem precisar espisotear ninguém, sem precisar, naturalmente, se locupletar de coisa alheia, surrupiar o que não é seu, sem precisar entrar em quesilhas desnecessárias com a ordem jurídica. Portanto, o filho do pobre não espera que a porta se abra para si. O filho do pobre, ele rompe a porta com certa fechadura e senta no trono da graça. Portanto, eu acho que nós, se esperarmos que da Cidade Alta recebamos de repente um telefonema a dizer que hoje você é secretário do presidente, isso é uma mera utopia, não vai ocorrer, é utópico isso. Portanto, o que deve existir é um espírito de resiliência, de autodeterminação, naturalmente juntando algumas sinergias com pessoas que também se identificam com a tua causa de luta, para ver se consegue chegar até Roma, porque não se chega até Roma sem passar pela travessia do oceano. Foi candidato a deputado de Cabo Verde falar e acompanhamos. O que é que falta? O que é que faltou? Eu acho que para mim não faltou quase absolutamente nada. O que ocorre é que eu entro numa fase em que, com muita gratidão ao convite expresso e feito pela coligação Casa C, mas entro numa fase muito difícil da coligação. A coligação praticamente já não tinha muita força política para continuar a esbater-se fortemente junto da marcha da disputa político-nacional. Tinha consciência disso, tive consciência disso, sabia que haveria de enfrentar este mau momento da coligação e entro numa fase a faltar menos de 2 meses para as eleições. Portanto, por mais que fosse muito extraordinário, não tinha muito por fazer. E quando abraço a ideia de ser cabeça de lista para o Círculo Provincial de Luanda, primeiro fiz um recuo na história. Quantas vezes a Casa C, dos pleitos que participou, ganhou um único deputado em Luanda? Nenhuma. E estávamos a falar de uma Casa C que estava no auge da sua exceção, com Abel Chivukuvuku na liderança, que concorreu, salvo erro, em 2012 pela primeira vez, depois de 2017, e não conseguiu nem sequer um assento. Então, se na altura Chivukuvuku era aquele animal político de grande gabarito, de grande pujança, de grande tarimba, não conseguiu um só assento, estamos a falar num interregno de tempo de 10 anos, Elder Chiuto, em um mês, vai conseguir um assento por Luanda. Eu acho que isso era impossível.
tinha consciência disso, porque fiz esse estudo analítico, profundo, e sabia que estava... Por que eu aceitei? Aceitei porque, para mim, eu quis fazer currículo. É história, está a entender? É história. Porque nem sempre nós temos que lutar para dizer, não, olha, entrei. Não, o entrar vai ser efeito e consequência de um trabalho aturado. Agora, eu quis fazer história. Neste momento, no currículo, está lá. Foi ex-candidato a deputado para o Círculo Provincial de Luanda. É a maior praça política nacional. E repara, se tivesse mais tempo de preparação, eu acredito que tínhamos tudo para conseguir melhores resultados. Aliás, também é só ver que a casa, embora tivesse caído, como se diz, na gíria, mas temos que ser justos, né? Porque uma coligação que tinha 16 deputados não perde todos assim, da noite por dia. E quem nunca teve nenhum único deputado já tem 2 no parlamento, quer dizer, é um contrassenso fora do normal. Mas é como tudo, sabemos que a política em Angola também não está muito saudável. A disputa é muito desleal, a disputa, está totalmente maquinada e isso não ajuda a questão da construção de uma nova ordem político-democrático nacional, a nível da política nacional. Mas temos que continuar a ser insistente. Olha que Lula, o terceiro mandato, digamos, que conseguiu com 87 anos. Portanto, Biden também nos 80 e tal anos conseguiu ser presidente dos Estados Unidos. Nós temos muito pela frente, nós somos muito jovens, temos muito para dar, temos muito por aprender, temos que continuar esperançado. Agora, é verdade que, olhando para o panorama político nacional, quais são os partidos que em Angola ainda suscitam alguma esperança? Eu acho, e digo com muito respeito aos partidos tradicionais, que só serão alternativa para Angola se conseguirem se reconfundarem, se conseguirem nascer de novo, se conseguirem se despir dos maus hábitos do antigamente e regenerarem-se, se conseguirem se transformarem com humildade e pensar naquilo que é o superior interesse nacional mais do que o seu interesse político partidário. Enquanto os partidos tradicionais não tiverem uma visão de Estado, uma visão da pátria, amplamente consentâneo, eu acho que não vamos conseguir, mesmo que hoje se mude de um vizinho para o outro, não vamos conseguir ver o país avançar. Precisamos de novos ideais, nova ideologia política, nova forma de fazer política, dentro do espírito da angolanidade, dentro do espírito efetivamente do patriotismo, dentro do espírito da inclusão e não da exclusão, dentro da unicidade nacional, dentro do espírito da junção das sinergias, sem discriminação político-interpartidocrático, sem qualquer ato de xenofobia ou discriminação racial, sem qualquer ato de regionalismo. Isso é possível, mas com novas mentalidades, com novos atores, com novos ideais, salvo se os antigos atores quiserem nascer de novo. Isso é possível se nascerem de novo. Agora, com os hábitos que ainda conseguimos deles obter, eu não acredito que... O que vai haver é mesmo a luta de Tonger, de ping-pong, e na luta dos elefantes é sempre o capim a ser amolestado. E o capim continua a gritar, continua a sussurrar. E, lamentavelmente, o povo agora é que deve despertar, porque o povo é que deve disciplinar os políticos. Em qualquer país onde a democracia é plausível, o povo é que disciplina os políticos. Não é o político que é chefe do povo, é o povo que é chefe do político. Não é o líder que pede prestação de conta aos seus militantes, é o militante que pede prestação de conta aos seus líderes. Portanto, se o militante que lhe digitou o poder de lhe representar no seu interesse, então esse deve ser disciplinado. Se está a andar mal, o militante tem o poder de te meter, de te colocar, tem o poder de te retirar. Nós hoje temos que sair da cegueira política, temos que nos libertar do fanatismo político, temos que nos libertar da idolatria política, do culto de personalidade, temos que nos libertar da falsa manipulação, da demagogia política. Enquanto o povo não desperta, os políticos continuam a se enriquecer, continuam a tirar proveito, continuam a se autorrealizar, e este povo do sim, do yes man, continua na miséria e na penúria. Foi a avaliação que oferece ao MIPA e o MPLA. Será que teremos alguma coisa, terá alguma mudança entre eles? É aquilo que eu estava a dizer.
é muito difícil por causa da maculação histórica. Ora, por mais que não queiramos dizer isso, mas é um facto real. Quem luta contigo durante quase sensivelmente 3 décadas e há um número elevado de pessoas dizimadas, primeiro é que o sangue dessas pessoas inocentes estão a clamar por justiça. Segundo é que esses 2 elementos, por mais que eles quisessem, a questão histórica acaba por lhes levar sempre a um clima de resistência ativa. Portanto, então, salvo se novos atores ressurgirem sobre a liderança dessas organizações, porque também muitas vezes o que tem havido é crise de lideranças nessas organizações, e essas crises de lideranças não permitem uma efetiva união da política nacional. É possível sermos unidos mesmo estando em agremiações políticas diferentes. Há casos que suscita e deve suscitar motivo bastante de consenso nacional, de unicidade nacional. Portanto, por isso é que há aquelas situações que, mesmo a nível do Parlamento, vai dar lugar a um voto por unanimidade. E é nesses assuntos que eu quero chamar e apelo que os políticos têm que começar a se rever. Portanto, a UNITA do MPLA é como aquela relação, entendo que é como aquela relação que as partes contraíram matrimónio, viveram por quase 20 anos, tiveram mais de 10, 20 filhos, depois, por motivos alheios à vontade, se calhar, das partes, houve um clima de guerra muito grande que acabou por dizimar os pais das 2 partes. Em função desta situação, sempre que as partes quiserem tentar retomar o relacionamento, vão pensar no facto de que o meu pai e a minha mãe morreu por causa de nós. Quer dizer, quem matou é o meu marido, quem matou é a minha mulher. Quer dizer, fica isso como um handicap, fica isso como um impasse para que aquelas partes possam se reanimar, possam se reconciliar efetivamente. Então, é esta falta de reconciliação que carece a nível da política nacional. Eles, por mais que se fala de inclusão, por mais que se fala de reconciliação efetiva, por mais que se fala de haver necessidade de se unirem, mas a questão histórica é indelével, é perene, permanece no tempo e no espaço, permanece nas consciências das pessoas. Por essa razão é que notamos que o nível de revanchismo político sobre essas 2 agremiações ainda é muito alto. O nível de inimizade ainda é muito alto. O nível de incompreensões ainda é muito alto. Por isso é que quem governa não quer ser sucedido pelo seu maior candidato e adversário, e quem quer suceder também não quer permitir que quem está a governar governe na plenitude. Portanto, então, este combate cerrado não permite com que o país avance. Enquanto isso ocorrer, nós vamos continuar a somar sofrimento permanente. Voltando para a Casa CE, como é que está? É militante? Já está a militar? Ou ainda continua a ser independente? Não, eu não sou militante da Casa. Portanto, eu entrei para o cumprimento da fase do pleito eleitoral. Portanto, como é uma fase temporal, tendo terminado o pleito, temos a liberdade de continuar ou não continuar. Por inúmeras razões que nós não vamos aqui naturalmente citar, porque entendemos que uma casa que te recebe depois do cumprimento do dever, tendo terminado a tua missão, mesmo que haja algum irritante, não é sensato que viemos a público e mostramos as vísceras de quem nos recebeu. Não, roupa suja, como disse na gíria, lava-se dentro de casa. Portanto, tive motivo bastante para descontinuar sobre a ideologia, sobre a marcha política da coligação. Desejo o melhor para a coligação, que consigam se reanimar e consigam no próximo pleito se autorreafirmar, mas sei que inúmeros desafios terão que enfrentar para o efeito.
Agora, temos boas relações com o presidente atual da Casa C, o Dr. Manuel Fernando, temos boas relações com os líderes dos partidos políticos coligados à coligação. Aquilo é uma coligação, o Chilton não teve nenhum cargo de direção, de chefia de direção, o Chilton não teve nenhum poder de decisão, o Chilton era um mero candidato enquanto cabeça de lista para o Círculo Provincial de Luanda, que não fazia parte da superestrutura diretiva deliberativa. Portanto, mas desejo melhor. É pena que em Angola a Constituição da República não permite candidaturas independentes, porque acredito que se assim fosse, nós não precisávamos ter passagem em partido político nenhum, mas infelizmente esta Constituição foi cozinhada nesses termos para, primeiro, ter o controle sobre o sistema todo e depois sobre as pessoas. Portanto, é assim que dominam as pessoas. Por isso é que você vê qualquer um que vai para um partido político para conseguir atingir cargos cimeiros de grande responsabilidade política, tem que ser, no máximo, um bom bajulador, tem que adorar a liderança, tem que engraxar-se, tem que, se calhar, vá lá, conquistar a simpatia de quem está de frente da sua organização. Isso é mau, porque muitas vezes nem pelo mérito somos indigitados, mas acabamos ser por causa da graxa. Então, o país também não avança dessa forma. Doutor, é verdade que devolveu o carro que lhe apoiava enquanto esteve na campanha eleitoral, o carro atribuído pela Casa CE? Com muito orgulho, mas coisa alheia, eu não posso ficar com coisa alheia. Eu não posso me apropriar, não posso nem sequer usurpar aquilo que não é meu. Eu tenho orgulho de dizer aqui que fui o primeiro dentre todos que lhes foi atribuído a viatura para a campanha eleitoral, eu fui o primeiro a devolver voluntariamente e mediante termo de entrega escrito, com tudo quanto lá tinha, sobre as condições de que ele se encontrava, tal como recebi. Eu nem usava muito aquela viatura para o interesse da casa, usava mais a minha viatura particular. Repara, a viatura da casa nem precisava usar, ficava muitas vezes mais estacionado do que andar. E, portanto, isso nem pode suscitar problema, nem pode suscitar dúvidas. Aliás, eu gosto de sair sempre com ficha limpa. Entrei da casa sem condicionar nada, entrei sem pedir nenhum desquanza e saí de lá sem pedir exatamente nenhum desquanza. Portanto, entrei mesmo de forma cega, como quem diz, no amor à pátria. Embora em política é muito arriscado, em Angola, pelo menos, depois dessa aprendi que afinal em política é muito arriscado você pensar que está a lutar pela pátria quando se calhar os demais podem ter outros interesses. Portanto, isso é muito complicado. Hoje aprendi e acho que vamos ver os próximos desafios, se vamos tentar condicionar um pouco a nossa presença em qualquer que seja a agremiação política, mas eu não estou desvinculado do PADA. Atenção, o PADA é um dos partidos que está coligado à Casa C. Portanto, eu só, sim, naturalmente, embora não tenha divulgado com alguma energia atômica, mas eu sou militante do PADA. Inscrevi-me em um regime... Como é que entra para o PADA? Não, porque eu entro para casa por causa do mais velho Alexandre Sebastião André. Portanto, foi ele que durante 2 anos andou a namorar-me, né? Passou o linguajar, andou a namorar-me para ver se conseguisse abraçar o PADA. Mas como o PADA estava exatamente conecto à coligação Casa C, automaticamente ele te torna também membro automático da coligação. Portanto, embora tivesse feito a minha declaração pública de que já não estava com a Casa C, mas não pressupõe dizer que eu deixei de ser membro do PADA. Continuo como membro do PADA. É claro que é um partido quase desconhecido, mas gostamos destes desafios, gostamos de começar do nada, gostamos de começar daqueles que não têm expressão, aparentemente, daqueles que não são aparentemente conhecidos, para tornar alguma coisa, porque creio num Deus do impossível. O que falta então para o PADA? Bom, tem uma liderança, eu não consigo falar pelo PADA, não posso falar pelo PADA. O PADA, não, mas tem uma liderança e por respeito à liderança, eu não posso aqui falar, porque não tenho autoridade, ou seja, se calhar legitimidade tenho, mas não tenho o credencial da superestrutura para falar no interesse da organização. Mas sei que possivelmente
avizinha-se ali um congresso extraordinário. É possível que, deixa aqui dizer, que eu possa apresentar a minha candidatura para as presidenciais desta organização. É possível, vamos ver se tão logo for convocado o congresso para o PADA, eu posso apresentar a minha candidatura para as presidenciais desta organização. Acredito que é uma organização de bem, com um líder na qual tem muito boas relações, um mais velho, de bom trato fácil. Vamos ver o que é que daí pode vir, vamos disputar de igual para igual com todos os membros que tiverem que participar e ver se conseguimos fazer do PADA um grande projeto nacional. Quer dizer, vendido, não, o PADA não seria vendido, não tinha como ser vendido. Vai começar como e de onde? O PADA tem militante, tem uma estrutura, uma organização política com respaldo legal, devidamente constituído. Portanto, vender, não sei se isso sairia, este termo sairia de onde, né? Portanto, o PADA não pode ser vendido. O PADA tem os seus membros, tem os seus militantes, tem que cumprir o que diz a Constituição, o que diz a lei dos partidos políticos, sob pena de qualquer membro insatisfeito com qualquer ato irregular impugnar os atos, levar, por exemplo, ao hemiciclo do Tribunal Constitucional para reivindicar a reposição da legalidade. O PADA não pode ser vendido. Eu acho que também não é esse o apanágio, não é essa a vontade, não é essa a visão da liderança. Não, são especulações. Não acredito que... Não, claramente, mas é preciso apurar essas denúncias, tem ou não consistência. Muitas denúncias acabam por serem infundadas. É preciso trazer dados palpáveis, provas plausíveis, para efetivamente podermos averiguar se de facto há ou não elementos. Houve rumores nesse sentido, mas, em regra, quem aponta um facto é que tem que fazer prova do facto apontado. Portanto, se essa fonte consegue fazer prova, eu também estaria interessado, porque ali sim estaria a reivindicar direito e podia muito bem tentar ações legais para impugnar esse ato, que não seria legal. Um ato de venda do partido não seria legal. Também, eu não acredito que o mais velho, Alexandre, por aquilo que conheço dele, numa fase de término da sua carreira política, queira sair mal pela fotografia. Não acredito. Não, mais velho já tem mais de 20, 30 anos de carreira política. É uma pessoa muito experimentada, muito visada. Não acredito. Olhando já para terminar, vamos só já no debate quer falar um pouquinho da nova divisão administrativa política que Luanda, a província de Luanda, vai sofrer daqui a dias. A discussão já poderá ser na próxima semana, segundo aquilo que estávamos a ler em vários órgãos. Bom, é um poder, de acordo com o poder discricionário de quem tem um poder de governar, né? É um poder que tem de melhor criar estratégica, melhor afinar a máquina política governativa, melhor ver os meandros de como pode garantir a grande satisfação da necessidade coletiva do povo. Mas eu, honestamente falando, eu acho que se até hoje temos problema ainda de base, problema muito básico, de base, problemas elementares de base, com as áreas... vá lá, aqui, por exemplo, aqui na tua zona, entrei agora aqui, estamos aqui precisamente na zona da Robaldina e aqui o acesso não é satisfatório. Por exemplo, questões como no Kazenga, questões como no Talaade, questões como noutros distritos e municípios ainda não estão resolvidas, a questão de mobilidade, estamos a falar de vias primárias, vias secundárias até terciárias. Portanto, temos problemas de base que não conseguimos resolver. Não acredito que essa divisão política administrativa vai trazer soluções concretas para a vida dos angolanos. Eu não acredito. Mas pronto, possivelmente quem está fora do campo tem uma visão holística um pouco mais abrangente do que quem está exatamente dentro do campo, das 4 linhas. Possivelmente quem está nas 4 linhas pode ter uma visão um pouco mais, mais real da situação e queira implementar a sua política, a sua filosofia política, a sua dinâmica, a sua tática e técnica operacional para ver se pode revolucionar e revitalizar o quadro da situação. Bom, mas também isso não me leva
a orar em sentido contrário, porque eu oro que o país avança. Se, de facto, esta afinação política poderá ser motivo para garantir o trampolim para o progresso do país, ok, engaçaquidila, mas queremos ver para crer. Nós queremos ver para crer. Muito por conta daquilo que é de praxe e nos foi acostumado a ver. É que temos as 18 províncias, nem para além de Luanda, porque eu não consigo falar das demais 17 províncias, porque Luanda não é espelho de nada, Luanda não representa absolutamente nada. Ou seja, isso sem desmerecer, mas eu falo, quando digo Luanda não representa absolutamente nada, não consigo ver infraestruturas em alturas que possam garantir efetivamente, por exemplo, a questão do saneamento básico. Temos problema de saneamento básico, valas de drenagens, valas de esgoto totalmente abarrotada. Não há um processo de manutenção efetiva, periódica, para garantir um nível de saúde pública elevado aos cidadãos. Portanto, temos problema, por exemplo, de falta de água potável em muitas zonas, até próximas da própria cidade. Temos problema de luz elétrica em muitas casas. Estamos a falar em Luanda, não estou a falar nas zonas das outras províncias, mais recônditas, mais rurais, cujo para assistir televisão é um milagre. Portanto, então eu estou a dizer que ainda tem muito trabalho de casa por se fazer. Mas aqui é onde vem aqui o nosso sentido crítico construtivo para quem governa. Porque quem governa o país, vamos considerar, desde efetivamente 2002, o ano em que há o calar do rungir das armas de fogo, e até hoje estamos em 2024, passam-se, salvo erro, sensivelmente 20 anos, ou 22 anos, passam-se sensivelmente 22 anos. Epá, eu acho isso, passam-se 22 anos e a situação ainda não está melhorada, eu acho isso ser demasiado catastrófico. Portanto, vamos ver. A ver, vamos, é pena que um modelo de fazer política administrativa, governativa em Angola não é dos melhores, porque há uma visão de não inclusão de quem pensa diferente, de quem critica em sentido construtivo quem está a governar. Há uma política discriminatória para quem não é, por exemplo, não pertence à ala de quem está a governar, quando se deveria pensar país, quando se deveria pensar Angola, quando se deveria pensar nação, estamos a pensar partido. Isso é um problema muito grave. E são essas questões que acabam por concorrer para somar um retrocesso contínuo na marcha do processo daquilo que seria o progresso político do desenvolvimento sustentável do país. Vamos ver, nós temos um grande desejo de tornar Angola, primeiro, um grande projeto de Deus e um país da qual... Peço desculpa, a minha voz está meio fónica, da qual todos os angolanos um dia possam se orgulhar, sem discriminação, sem discrepância, sem revanchismo, sem qualquer ato de dicotomia político-partidocrática. Não sei, às vezes fico a cogitar e penso que se calhar o tempo do partido único, mas se calhar seria melhor. Eu às vezes fico a cogitar nessa possibilidade, porque a questão do sistema multipartidário só nos traz divisões, só nos traz distanciamento, só nos traz frustrações, só nos traz luta, só nos traz contenda. Por quê? Porque não conseguimos sentar, pensar como angolano. Repara que os Estados Unidos da América só é a maior potência mundial, porque são 50 estados com governadores, políticas diferentes, mas todos unidos para que os Estados Unidos efetivamente seja essa grande e ultrapotência mundial. Portanto, nós, se somos pobres, eu acredito que não é de recursos minerais, não é de recursos naturais, não é de petróleo, não é de diamante, não é de falta de ouro, não é de falta de gás, não é de falta de mercúrio, mas somos pobres de consciência moral no âmbito da administração da coisa pública, somos pobres de falta de ética no âmbito da gestão da coisa pública, somos pobres de amor à pátria, somos pobres, se calhar, eu acho que é de falta de boa educação, de berço mesmo, e portanto tudo isso concorre para a pobreza do caráter, a pobreza da personalidade do indivíduo, porque hoje fala-se muito de autarquias, mas eu não acredito que autarquias vai trazer soluções imediatas para o povo, porque o que vai existir? Nós temos que mudar a consciência das pessoas, porque quem vai gerir a autarquia é um autarca, o autarca sou eu, é você, o autarca é quem já está lá como administrador do município. O que vai haver é uma convolução do modelo, do figurino, que vai sair do processo de desconcentração do poder central para as localidades,
e para o processo de descentralização do poder. Portanto, se vai ter autonomia administrativa, isso é muito bom, mas por outro lado são as pessoas, é a mente do indivíduo. Se a mente não estiver renovada, se a mente não estiver devidamente instruída, se não estiver educada, eu acho que vai continuar a somar derrota como soma Moçambique, com todo o respeito, que já tem autarquia há mais de anos e nunca desenvolve.